Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Bom, estamos começando nossa live para responder o questionário e falar um pouco de Sócrates. Aula do cursinho popular da UFSCar sobre filosofia. E eu vou esperar aqui alguém mandar um oi para saber se estão me ouvindo. Está me ouvindo? Olá! Olha que legal! Participação dos meus amigos do Facebook. A gente vai dar uma aula sobre Sócrates hoje, um grande pensador da filosofia. Preciso saber se vocês estão me ouvindo. Vamos ver aqui. Bom, boa noite, então. Eu mandei aqui o link no WhatsApp para o pessoal do grupo de Buri, Campina do Monte Alegre e Angatuba, para acompanhar a aula ao vivo, agora na live, ou vai ser salvo no Drive, também vai poder acompanhar depois. A aula de hoje a gente vai tratar sobre Sócrates, um grande pensador filósofo da filosofia até hoje em dia. Bom, estão me ouvindo? Que bom, então. Boa noite para vocês. Eu vou começar para não ficar muito extenso, mas qualquer dúvida que tiver, pode escrever que eu vou tentar responder. Se eu não conseguir responder, eu vou procurar e vou dar o retorno, tá bom? Bom, como foi o esquema da aula? Eu mandei 4 links no YouTube para assistir aulas no YouTube referente a Sócrates. E essas 4 aulas tinha falando do filósofo do começo da sua existência até o final. Então, e depois elaborei um texto resumido para que vocês lessem também, para ter uma ideia também na parte da leitura, o que o pensador trouxe para a nossa filosofia contemporânea. E também elaborei um questionário, e esse questionário tinha algumas questões que hoje eu estarei respondendo para vocês. Eu vi aqui algumas pessoas responderam o questionário e eu tenho observações para dar. Aproveitando o momento aqui, que, claro, a gente não vai estar falando da pessoa, quem é a pessoa, mas é um fato importante que eu percebi aqui na escrita, é que tem muitas pessoas abreviando as palavras nas respostas. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, porque no momento da redação do Enem, principalmente, a gente vai ter esse hábito de escrever você, VC, o porquê, o PQ. Então, sempre tomar esse cuidado na hora de responder o exercício do cursinho, porque é uma coisa que vocês estão se preparando para o Enem. Então, essa é uma dica que eu percebi aqui. Em questão de resposta, eu achei muito bem elaborada, capricharam nas respostas. Algumas respostas são mesmo confusas, porque a filosofia ela trata de um jeito meio intelecto, então faz você pensar bem, e isso faz com que algumas coisas sejam confusas ou meio parecidas. Então, eu vou falar um pouco de Sócrates antes de começar a responder as questões, tudo bem? Bom, tô aqui com a minha colinha para me ajudar, né? Claro. Agora, falando um pouco de Sócrates. Existe uma frase de Sócrates que é usada até hoje. Aquela frase que se refere, só sei que nada sei. Esse filósofo é conhecido por essa frase porque, por mais que tenhamos conhecimento, a gente tem que buscar as fontes. Então, ele trazia toda a questão do porquê
à tona na época que ele viveu. Só que ele não deixou nada escrito, e quem escreveu foram seus discípulos. Alguns tiraram, tipo, sarro da cara dele, porque ele era um pensador, ele usava razão, só que ele fazia as pessoas pensarem muito. Então, a algum momento, aquilo feria um pouco o ego, né, da pessoa. E também fazia com que a pessoa, nossa, como assim eu estudei e não sei? Então, isso também tornou Sócrates uma pessoa bem odiada por bastante pessoas. Mas, por outro lado, Sócrates despertou vários jovens, principalmente por esse fato de questionar. Então, Sócrates, ele vira uma referência filosófica, tanto que existiu o período pré-socrático, que foi o período que comentamos na aula passada, que eram os filósofos que falavam da natureza e traziam os elementos da natureza como a origem das coisas, usando a razão. Sócrates veio para pensar um pouco mais no homem. Então, o homem era a origem das coisas para ele. Então, ele fazia uma reflexão a respeito da alma, uma coisa mais profunda em relação ao homem. Tá? Também existe o período pós-socrático, que é o período onde os filósofos continuaram estudando o homem, mas também pensando nos problemas morais, que é a ética, né, que é bem discutida hoje em dia na filosofia. Então, falando um pouco sobre a vida de Sócrates, ele nasceu no subúrbio de Alopece, que é uma cidade em Atena, e por volta de 400 anos antes de Cristo. Ele foi considerado o principal pensador da filosofia ocidental. Sua mãe era uma parteira, que tem uma história bem legal que eu vou contar para vocês um pouco mais para frente. E seu pai era um escultor. Então, Sócrates, começando a falar da sua mãe, ele acompanhava sua mãe fazer os partos. E certa vez, ele vendo sua mãe fazendo os partos, ele associou aquele nascimento como se fosse a ideia, como se fosse que ao nascer das ideias, do pensamento, fosse o nascer de uma criança. E aquilo fazia com que tenha que gerar a ideia, gerar o questionamento, para que realmente fosse atrás daquilo, provasse aquilo, para que aí sim você falar que sabe daquilo. E às vezes nem isso acontece. Por exemplo, hoje em dia a gente está vivendo um momento bem crítico, que é referente ao coronavírus. Muitas pessoas que às vezes só coletam ideias de outras pessoas, elas acabam passando para o próximo, sem mesmo se questionar se aquilo é verdade, e se aquilo é verdade, né, quem falou aquilo, da onde surgiu essa ideia. Então, existe muito problema hoje em dia, como exemplo, das fake news. Então, Sócrates, voltando um pouquinho atrás, ele questionava isso. Ele, se vinha uma coisa referente a uma fake news da época, ele falava, mas por que isso? Mas como você teve essa conclusão? Se você teve conclusão, cadê as provas disso? Que experimento você fez para que comprove isso? Então, muitos cientistas que passam a vida estudando, às vezes para provar alguma coisa, até eles sentem uma dúvida para falar se aquilo vai ser aquilo para sempre, porque sabe que há muitas coisas na vida mutável, então nem eles têm a certeza. Imagine pessoas leigas, que às vezes não colocaram aquilo em prática para ter a certeza que aquilo é verdade. Então, Sócrates, ele questionou muito esse momento. Então, por ele ser um questionador e por ele fazer a juventude de Atena questionar, ele foi considerado um falso sofista. Sofista era aqueles que vendiam o conhecimento. Só que ele se reunia em praças para conversar e fazer as pessoas questionarem.
Então, por isso, ele, na época, os professores da época, os governantes, pessoas religiosas, atacaram ele porque ele tinha uma certa dúvida em respeito a deuses da Grécia, né, na onde ele vivia. Ele tinha, ele questionava muito, então ele foi considerado como corromper os jovens daquela cidade. Então, aos 70 anos de idade, ele foi condenado, né, falando que ele corrompia as pessoas jovens e por não acreditar em deuses. Então, por isso Sócrates foi condenado à morte na época, porque aquilo era um crime. Tá ok? Bom, agora referente ao questionário, vou ler as perguntas aqui para que vocês acompanhem e também vou responder as questões, tá? Lembrando que muitas pessoas respondeu, as pessoas que responderam, eu li tudo, eu gostei muito das respostas, umas ideias diferentes da outra, uma diferente visão, mas todas, assim, principalmente as questões que envolviam escrita, foram muito boas. Bom, a primeira questão de exercício referente a Sócrates dizia o seguinte: explique com suas palavras quem foi Sócrates e qual a importância desse filósofo para a filosofia contemporânea. Bom, antecipadamente eu resolvi falar um pouco da vida de Sócrates para que vocês entendessem quem foi Sócrates. E a partir de então, cada um tirou suas próprias conclusões. Mas, resumindo, ele foi um grande filósofo e trouxe a ideia de questionar, de pensamentos, de fazer você buscar realmente a verdade. Ele queria que você tivesse as suas conclusões das coisas, não que alguém colocasse aquilo na sua cabeça e você simplesmente repetisse a ideia daquela outra pessoa que às vezes nem era a sua ideia. Então, ele foi muito importante e é até hoje, porque a ciência leva a isso. A ciência quer provar as coisas, não porque alguém falou do passado, tá? Alguém falou, então vamos ver hoje se é a mesma coisa do passado. Daí eles vão ver. Se não for, daqui uns anos vai estar a mesma coisa. O cientista, ou pessoas, ou qualquer parte da humanidade vão questionar e vão buscar saber porque as coisas são mutáveis. Então, isso que ele queria mostrar. Vamos atrás daquilo para que realmente discutir, para realmente discutirmos as nossas opiniões. Então, é isso resumidamente. A segunda questão, ela é alternativa. Sócrates era um cidadão comum de Atenas, até o oráculo de Delfos indica que ele era o homem mais sábio de seu tempo. A partir daí, ele tomou como missão como é que se fala? Então, deixa eu explicar mais ou menos o que é maêutica. Maêutica é uma ideologia de Sócrates que ele tinha para a vida, que é o nascer das ideias. E também aqui na questão falam disso, que significa a arte de trazer à luz o parto das ideias, através de longas conversas com intelectores de todas as classes sociais. Então, aqui tem as seguintes questões. O que essa arte significa? Primeira, letra A. Sócrates, que também era médico, auxiliava nos partos de Atenas. B. A luz do pensamento de Sócrates ofuscava todo o conhecimento da outra pessoa. C. Através do diálogo promovido por Sócrates, a pessoa podia formular suas ideias e pensamentos. E D. A luz indicava que a pessoa não precisava se esforçar para adquirir conhecimento. Então, essa ideia que Sócrates tinha, que é a arte de trazer à luz
a maêutica, justamente ela é através do diálogo promovido por Sócrates, a pessoa podia formular suas ideias e pensamentos. Então, Sócrates tinha o poder de fazer dialogar, de perguntar o porquê, até que a pessoa realmente chegasse à conclusão a opinião que ela tinha. Então, a resposta certa seria a C. Agora, a próxima questão, que é a 3. Sócrates foi um dos mais importantes filósofos da antiguidade. Para ele, a filosofia não era um simples conjunto de teorias, mas uma maneira de viver. Sobre o pensamento e a vida de Sócrates, assinale o que for incorreto. Então, aqui tem 4 questões alternativas novamente. A letra A. Sócrates acreditava que passar a vida filosofando, isso é, a examinar a si mesmo e a conduta moral das pessoas. Letra B. Nas conversações que mantinha nos lugares públicos de Atenas do século V a.C., Sócrates repetia nada saber para nada saber. Assim, não responder às questões que formulava e motivava seus intelectores a darem conta de suas opiniões. Gente, desculpa que eu tô sem óculos aqui, daí eu tenho um pouco de dificuldade para enxergar, mas vamos lá. C. Em polêmica com Aristóteles, para quem a cidade nasce de um acordo e de um contrato social, Sócrates escreveu a República, na qual demonstrava ser o homem um animal político. E letra D. O exercício da filosofia para Sócrates consistia em questionar e investigar a natureza dos princípios e dos valores que devem governar a vida, assim se comportando, Sócrates contraiu inimizades de poderosos que o executaram sob a acusação de impiedade e de corromper a juventude. Bom, essa última questão, que é incorreta, porque, no momento que eu li, acusaram sob impiedade de corromper a juventude, correto. Mas a segunda acusação foi por não acreditar em deuses. Tá ok? Bom, alternativa 4. Quais foram as acusações que levaram a ser condenado pela Assembleia Ateniense? Bom, acho que eu acabei de dar a resposta, né? Mas vamos lá. Letra A. De não acreditar nos deuses da cidade de Atena e de corromper a juventude. Letra B. De disseminar o diálogo filosófico e de corromper a juventude. Letra C. De criticar o governo dos tiranos e ensinar os jovens a pensar por si mesmo. Letra D. De cobrar por seus ensinamentos e criticar o trabalho feito pelos sofistas. Então, foi essa alternativa, né? Como eu já disse anteriormente, é letra A. Então, ele foi condenado por, né, não corromper a juventude, fazer elas pensarem, né, de forma mais sensatas, digamos, né, sobre ter a sua opinião, e por não acreditar os deuses da cidade. Bom, estou falando muito rápido, como que está? Vocês estão com dúvida? Se puder, me responda. Se tiver dúvidas do que eu estou falando, pode perguntar, que eu tento responder, tudo bem? Bom, aqui... Vamos lá, continuando. Então, questão 5. A questão 5 é uma dissertativa. É correto afirmar que, para Sócrates, não ser condenado à morte negou diante dos seus juízes os princípios éticos da sua filosofia? Justifique sua resposta. Todas as pessoas acertaram, as pessoas que responderam a questão acertaram, falando que não é correto. Porque Sócrates, ele acreditava que a sua filosofia estava correta, porque ele questionava, ele não admitia
ouvir aquilo e aceitar aquilo, não questionando, aceitar aquilo como a sua opinião, sendo que ele não refletiu para saber se aquilo era sua opinião. Então ele teve a oportunidade de, de negar a sua filosofia para não ser condenado, mas ele não aceitou, né, justamente pelos seus princípios que ele tanto pregava, e ele preferiu morrer do que voltar a negar a sua filosofia. Então todos aceitaram, todos escreveram isso, essa ideia. Bom, e a última questão, a sexta questão, é uma alternativa. Então, deixa eu ler aqui para vocês. O método argumentativo de Sócrates consistia em 2 métodos distintos, a ironia e a maêutica. Sobre a ironia socrática, assinale as alternativas corretas. Então, quer dizer que pode ter mais de uma alternativa. Bom, letra A. Tinha uma... Então, aqui está referindo sobre o pensamento dele sobre ironia. Então, letra A. Tinha um caráter purificador à medida que levava o interlocutor a confessar suas próprias contradições e ignorância. Letra B. Tornar o interlocutor um mestre na argumentação sofísticas. Letra C. Tinha um sentido depreciativo e sarcástico da posição do interlocutor. Letra D. Leva o interlocutor à consciência de que seu saber era baseado em reflexões cujo conteúdo era repleto de conceitos vagos e imprecisos. Bom, essa questão é bem confusa, muitas pessoas responderam ela. Então, tivemos todos os tipos de alternativa aqui, né? Justamente por ser uma questão mais que faz refletir um pouco mais. Até porque existe mais de uma alternativa, né? Então, a ideia aqui, a resposta correta é a letra B e C. A B fala de tornar um interlocutor um mestre na argumentação sofística. E a C, que tinha um sentido depreciativo e sarcástico da posição do interlocutor. Até hoje em dia a gente usa a ironia, né? Tanto que a gente usa mais pelo usando mais o sarcástico, né? O poder mais sarcástico da palavra. Bom, mas Sócrates, ele queria trazer, né, resumindo, ele queria trazer a ideia de argumentação, de questionamento, de saber o porquê das coisas. Então, até hoje em dia, ele é um filósofo muito importante para a nossa filosofia, para a nossa ciência, para a política, para a nossa moral. Então, ele é um pensador que foi extremamente importante. Lembrando que ele não deixou nada escrito, ele não escreveu nenhum livro, ele não deixou nada escrito. E quem escreveu sobre ele foi seus discípulos e pessoas que conheceram. Alguns escreveram livros relatando ele como um falso sábio que fazia as coisas de um jeito incorreto, falava de um jeito incorreto, né? Sendo que para a época realmente aquilo era diferente e geralmente as pessoas questionam muito diferente. E Platão foi um filósofo que admirava Sócrates. Então ele deixou livros também. Platão escreveu livros sobre Sócrates, na qual é mais referenciado na filosofia, falando bastante desse pensador. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. Essa é a nossa última aula, né? Foi responsável para deixar para dar duas aulas para vocês, o pré-socrático e Sócrates. Agora a gente vai se ver novamente, se Deus quiser, presencialmente, no momento que a gente for rever as aulas para se preparar para o Enem, né? Eu espero que todos vá muito bem, nos que curtam bastante os demais conteúdos de filosofia e também das outras matérias.
tá ok? Bom, eu espero que a aula 4 já foi colocada no Drive. Quando vocês verem esse vídeo também, reforço da importância de vocês estudarem, de vocês participarem. Isso é muito importante, tá bom? Porque estar numa faculdade ou na universidade não é nada fácil, exige determinação, exige conhecimento, exige que você vá atrás, que tenha uma proatividade para que você se prepare melhor para o mercado de trabalho, né? Então, era isso. Agradeço pela oportunidade, por estar aqui, tá bom? Muito obrigada aí, Cat, por estar o tempo todo aí ajudando a gente, nossa coordenadora. Um beijão, tá bom? Bom, e obrigado por quem participou aqui, ó. Foi, né? Sócrates foi um médico e jogou no Corinthians, ó, Sócrates, famoso também, tá? Bom, obrigado por acompanhar. Beijão. Boa noite. Até mais.